Independência do Brasil, Semana da Pátria. Como é que nós podemos fazer, trabalhar, envolver as crianças em situações de aprendizagem durante o ensino remoto? Quer saber mais? Quer saber como? Então, ó, vem comigo! Recadinhos importantes do canal. Se inscreva, gente, se inscreva no canal. Clica aí no sininho de notificação para receber os nossos conteúdos. Deixe o seu like, assim o YouTube entende que é um conteúdo de relevância e encaminha para mais pessoas. E compartilhe aqui as nossas ideias, as nossas sugestões, para que possamos chegar a um número maior de pessoas, talvez aquela sua amiga aí, ou aquele seu amigo mesmo distante, esteja precisando. Bom, nós estamos aqui com uma tecnologia, hoje a gente vai fazer o nosso planinho digital, né? Eu vou digitar aqui para vocês, ao invés de ficar escrevendo ali, nós vamos fazer uma semana, um planejamento semanal alinhado à BNCC para trabalhar a Semana da Pátria de forma remota. E eu gosto muito, gente, desse tema, para refletir um pouco sobre certas situações. Quando que uma atividade é boa? Quando ela tem um desafio possível de ser realizado, entre outras situações. Mas uma delas é essa questão do desafio possível de ser realizado. 7 de setembro é uma data mais, digamos assim, política do que poética, né? E eu sempre, enquanto professora, eu sempre dei aula aí, até dobrava, né, na educação infantil, no ensino fundamental. Então eu fazia o quê? No ensino fundamental eu gosto de trabalhar o texto, o contexto e o pretexto. Né? A gente gosta de levar essas situações para as crianças, para que elas reflitam mais. Será que foi dessa forma que aconteceu? O grito independência ou morte! Então a gente gostava, eu gosto de trabalhar nesse sentido com as crianças. Na educação infantil, será que eles vão entender a questão do texto, do pretexto, do contexto da época? Então, e como a BNCC traz muito a questão da criatividade, criticidade, transformação, eu oriento como uma sugestão aqui que a gente trabalhe a questão da independência, da autonomia e do que também nós dependemos. Então vocês podem aí explicar para as crianças, né, que o Brasil dependia politicamente de Portugal, dependia de Portugal aí numa situação política e que a partir dessa data houve essa independência do Brasil. O Brasil teve mais autonomia. Eu dependo de algumas situações e outras não mais. Vamos começar o nosso planejamento semanal, então? Para começar aí, bora lá, numa segunda-feira, o que é que eu posso trabalhar aí? Essa sugestão de atividade. Independência, autonomia e dependência. O que a professora depende? Né? Então a gente vai abordar o campo de experiências, a gente vai entrar no campo de experiências. O eu, o outro e o nós. Eu posso também entrar, é claro, a gente vai contemplando, porque o campo de experiência ele não pode ser visto como uma disciplina, mas eles vão se cruzando. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Nessa atividade, experiência, eu vou contar para as crianças um pouquinho daquilo que eu consigo fazer sozinha e o que eu dependo. Então, independente. Eu consigo escovar os meus dentes, me alimentar sozinha, cuidar da minha higiene. Eu consigo dirigir. Eu sei fazer sozinho, elaborar o meu plano. Então, são várias situações aí. E dependente. Eu dependo da minha família para que eu consiga me organizar e estar aqui gravando com vocês. Eu dependo do nosso planeta, do nosso mundo, da natureza. E é nesse ponto que a gente vai trabalhar mais fortemente essa semana. Nós estamos saindo de agosto, desse folclore, dessa cultura, e entrando num mês
onde a natureza fica muito mais forte, vibrante. Nós vamos finalizando o inverno e iniciando a primavera. Então, olha quantas possibilidades aí de trabalho com aquilo que eu dependo. Eu dependo da natureza, eu dependo do sol, de secar as minhas roupas. E você? Aí você já joga para as crianças essa pergunta. O que é que vocês já sabem fazer sozinhos? E o que é que vocês dependem da mamãe, do papai, da vovó, da sua família, de quem cuida de você? Esse é um dado importante, professores. Quanto tempo estamos aí em distanciamento das crianças? Muitas das coisas elas já aprenderam e às vezes a gente não sabe. Amarrar o tênis sozinho, escovar os dentes sozinho. Dependendo da idade que você atua, a aprendizagem aí eles vão muito rápidos, né? Ah, eu já sei, já sabe andar, já conseguiu engatinhar, já sabe andar, já sabe falar, está falando muitas palavras, formando frases. Então, conversa aí com a família, conversa com essa criança e aí você pode dar um encaminhamento para essa sua atividade. Vamos continuar então o nosso plano? O primeiro, independente, ter autonomia e dependente. Então a gente vai contar aqui e pedir para que as crianças façam um levantamento com as famílias, aí ela mesma, do que é que elas já conseguem fazer sozinhas e do que é que elas ainda precisam pedir ajuda. E pedir ajuda é muito bom também, é necessário. O próximo passo, eu posso pedir o registro disso que eles me contaram. Então, dependendo da idade, eu vou adequar esse meu plano de aula. Eu posso pedir para que as crianças me mostrem por meio de desenhos, aquilo que elas sabem fazer sozinhas e tudo que elas precisam de alguém. Eu posso pedir para que eles montem uma lista, se eles já estão aí, né, na idade entre 4 e 5 anos, de escrita espontânea, aquilo que eles já sabem, aquilo que eles precisam de ajuda. Eu posso pedir para que eles montem por meio de massinha. Tem receitinha aí, olha, acessa aqui o link, tem receitinha de massinha aí, mas veja as condições das famílias que vocês trabalham. Então, já pensou que gostoso montar aí por meio de massinha? Fazendo uma exposição. Olha que legal, que bacana. Eles podem registrar tudo isso por meio de fotos, de áudio. Podem até contar para você. Então, aqui a gente atende o campo de experiências, traços, sons, cores e formas. Desenhos do que eu posso fazer sozinho e do que eu preciso de ajuda. E o retorno das crianças é fundamental. Você pode registrar aí na sua planilha de avaliação, no seu portfólio, no seu relatório. Então, esse aí é um dado importante, hein? Próxima atividade, a apresentação. Eu falei aí que eu dependo da terra, não falei? Que eu dependo da natureza. A próxima atividade, experiência, é a Carta da Terra para as Crianças. Vocês já viram a Carta da Terra para as Crianças? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, gente, porque é um conteúdo muito bom. E ela é dividida em 3 partes. A Carta da Terra para as Crianças, como as crianças podem proteger a terra e conselhos da terra para a criança. Então, aí vocês podem dividir esse trabalho com essa carta. Dependendo da idade, elas podem produzir uma carta aí por meio dos desenhos, por meio da escrita espontânea. Olha que delícia! E a carta, ela é um gênero textual excelente para que a gente possa trabalhar com as crianças. Então, a Carta da Terra para Crianças. Super indico, hein, gente? Deem uma olhadinha aí na descrição do vídeo. E qual o campo que a gente vai conseguir atender e trabalhar com ela? É o campo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Carta da Terra. Eu posso dividir esse trabalho em 3 dias, 2 dias, vai depender aí da sua disponibilidade, do que você achar do material e da forma com a qual você pode ir conduzindo
essas experiências para as crianças, né? Mas eu acho que a gente trabalhar essa sustentabilidade e a gente tem essa questão, né, de sairmos dessa pandemia de uma forma diferente da qual nós entramos, pensando mais nesse meio ambiente, nessa sustentabilidade, na utilização de materiais que favoreçam a natureza. Eu vou deixar aqui também lembrancinha, gente. Quem quiser fazer lembrancinha para as crianças, tem um vídeo com uma lembrancinha sustentável que tá um show. A gente fala sobre o brincar vivo e orgânico. Também que você já pode incluir nesse seu planejamento essa atividade aqui, olha, que nós fizemos num clube, né? Um cartaz de tchau inverno e seja bem-vinda à primavera. Onde as crianças podem aproveitar e conhecer, degustar dessa natureza, sentir texturas, cores, cheiros. A gente pode até pensar, nossa, mas como que as crianças vão fazer agora em período de pandemia? Gente, explorem o que tem dentro de casa. Se não tem dentro de casa, esse pai está saindo, alguém da casa está saindo para ir no mercado, para ir para o trabalho, se encontrar uma plantinha no caminho, traz para as crianças verem e observarem, higieniza bem. Se você aí está entregando kits para as crianças, aproveita no kit desse mês, muita semente, um pouquinho de terra, folhas, flores, o que vocês encontrarem aí de repente na escola caidinho. Gente, quando eu era criança, eu aprendi a guardar a rosa dentro do livro. Pense se eu não guardava, eu tinha livros cheios de rosa ali, porque eu amava ver como é que a rosa ficava amassadinha e ela seca, né? É uma outra experiência e as crianças têm muitas curiosidades e a gente precisa incentivar, aguçar e dar valor para tudo isso. E agora, para finalizar esse nosso planejamento semanal, não dá para deixar de ter uma mão na massa. Eu gosto de fazer aqui com vocês, né? Então, o que a gente pode fazer, Samantha? Eu vou só colocar aqui no meu planejamento semanal para vocês. É a questão de plantar, né, gente? Ai, como plantar é bom. Então, olha, plantar para a terra. Plantar para a terra. Nós já fizemos a carta, né? Nós trabalhamos a carta da terra para as crianças. Eu posso trabalhar uma carta das crianças para a terra, mas cultivar para observar. Nessa atividade do cultivar para observar, eu vou trabalhar o quê? Também os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, e também corpo, gestos e movimentos, por que não? Nós utilizaremos o nosso corpo aí para colocar a mão na massa, mexer na terra. Muito gostoso, manipular. Então, lembrando, os campos não podem ser vistos de uma maneira separada. Eles se cruzam, se casam, se conversam. Eu deixei aqui, são sugestões. É claro que vocês vão ampliar aí dependendo da idade das crianças de vocês. Os objetivos eu já fiz, gente, no vídeo do folclore que tá aqui, eu fui preenchendo esses objetivos junto com a BNCC. Esse vídeo vai ficar muito longo se eu fizer isso, mas vocês peguem a BNCC aí, tem link aqui, tem aqui para download e vão construindo os objetivos de vocês. E aqui sempre a gente vai dando uma pincelada até para que o vídeo não fique extenso demais. Mas nós temos um curso de aprofundamento. Aí a gente pega cada objetivo e destrincha, gente, em cada campo de experiências. Quem está fazendo o curso comigo sabe disso, né? E são videoaulas aí, totalmente online. Tem grupo de assessoria que é um chuchu, uma delícia de participação. Então, dá uma olhadinha na descrição do vídeo e vem fazer parte da minha turma, hein? BNCC da Introdução à Ação na Educação Infantil. Bora para o mão na massa, então? Do que é que a gente vai precisar aqui? Eu vou utilizar a casquinha do ovo. Então, eu fiz a abertura aqui, gente, eu fui batendo para abrir o ovo na hora de, de fritar. E aí faz um buraquinho lá no final. Eu peguei, gente, um pouquinho de terra do meu vaso aqui, olha. Então eu vou colocar aqui dentro desse ovinho a terra. Vocês podem fazer para as crianças, cultivando para observar o crescimento.
Eu vou colocar aqui o milho de pipoca, ele cresce rapidinho, forma uma raiz bem legal para depois eles estarem vendo, né, que eles podem estourar a casquinha e replantar num vaso que tem em casa para continuar a observação. Tem gente que coloca até num copinho de plástico para que eles vejam a raiz. Eu não vou fazer isso porque a gente está falando em terra, em sustentabilidade, por mais que às vezes a gente vá fazer a reciclagem do copinho, que é o ideal, né? Quando a gente fala na utilização dele, mas eu trabalhei aqui a casquinha do ovo, porque dá até para as crianças desenharem e fazer um bonequinho. Então eu coloquei o milho, cobri com a terrinha, e aqui a gente vai deixar para observação. Você quer saber como que vai ficar? Então, olha, eu vou convidar você para fazer parte do meu Instagram, @samanta.ladeira. Eu vou colocar lá a evolução desse meu cultivando para observar. Vou mostrar aqui para vocês que eu já andei fazendo aqui em casa. Esse daqui, olha, sabe o que eu peguei, gente? A comida do passarinho. Eu peguei a comida do passarinho e coloquei, plantei. Esse aqui ficou tipo homenagem a mim. Pouco cabelo, comprido. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu coloquei algumas sementinhas muito profundo, né? Então elas estão ainda nascendo. Mas essas que ficaram por cima, olha que bacana o cabelinho. Depois eu vou colocar lá também no Instagram para vocês verem como que ficou. Tô pensando até em fazer um outro vídeo mostrando a gente a desenhar, cortar os cabelinhos aqui. Esse aqui, ele tá crescendo, estão crescendo vários cabelinhos diferentes, olha. Então foi outro que a gente fez também, nós estamos aqui observando. As crianças amam, né? Aqui até as meninas, que já... A Bárbara está no ensino médio, ela gosta de observar. E aqui também, o que eu vou molhar, daqui a pouco eu vou estar molhando e conversando com as crianças que as plantas precisam, dependem de água, de terra para se desenvolver, para nascer, para crescer. Então, do que é que eu preciso, do que é que eu dependo e do que eu já sou independente. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso planejamento, já iniciando para um mês repleto de natureza, de brincar vivo e orgânico, de contato com a terra. Nem que seja, tem criança que não tem um quintal com terra em casa, nem que seja de vaso, gente, nem que observe o crescimento de uma plantinha na casca do ovo, mas que a gente ofereça essa possibilidade. Agradeço a vocês de terem ficado comigo até o final. Um forte abraço, meu muito obrigada mesmo. Obrigada pelos comentários, gente, de incentivo, de apoio. Vocês são demais. Muito obrigada. Gratidão. Um forte abraço, um beijo e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!